Bom, boa noite a todos e todas. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Deu certo aí, gente? Está aparecendo? Se alguém puder me avisar, por favor. Tá entrando, Vânia, tá entrando. Ai, tá. Agora. Entrou? Entrou. Então tá bom. Perfeito. Então eu vou começar falando sobre coleções de informação digital, que são bases de dados, bibliotecas digitais, bibliotecas virtuais e repositórios digitais. Vocês já devem ter ouvido falar, né, em alguns desses nomes. Então, o que são bases de dados? São coleções eletrônicas que podem abarcar livros, periódicos, filmes, fotografias, mapas, entre outros materiais, organizados e recuperáveis por meio de sistemas de busca. O seu uso possibilita a descoberta de recursos com potencial de enriquecer o estudo e a pesquisa acadêmica. As bases de dados, elas são um local onde encontramos centenas de revistas científicas e os seus respectivos artigos, sem a necessidade de ficarmos navegando por diversos sites. Existem bases que oferecem o texto completo e existem bases de dados referenciais, ou seja, que indicam só a existência do artigo, o seu resumo e em qual revista ele se encontra. É importante lembrar que todas as publicações que estão disponíveis numa base de dados, elas estão respaldadas por qualidade e originalidade, devido aos criteriosos processos de seleção. Então, bibliotecas digitais e bibliotecas virtuais, qual que é a diferença entre elas? Uma biblioteca digital, ela fornece acesso a recursos eletrônicos mantidos internamente, bem como fornece links para recursos eletrônicos mantidos em outro lugar. Por outro lado, uma biblioteca virtual é a biblioteca que existe apenas virtualmente, ou seja, a biblioteca não existe na vida real. O que são repositórios digitais? Vocês já devem ter ouvido falar, a gente inclusive na Unifesp tem um repositório. Os repositórios digitais são bases de dados que reúnem de maneira organizada a produção científica de uma instituição ou uma área temática. Então, eles armazenam arquivos de diversos formatos e proporcionam maior visibilidade para os resultados de pesquisa e também para a memória científica de uma instituição. Então, como dito anteriormente, eles podem ser institucionais ou temáticos. Aqui nessa imagem tem alguns exemplos de repositórios digitais. Então, a gente tem repositórios sobre agricultura, por exemplo, sobre ciência e tecnologia, sobre saúde, corrupção, energia nuclear. E tem muitos repositórios que são institucionais, né? De inúmeras universidades aí, Federal de Juiz de Fora, Federal de Goiás, nós da Unifesp temos nosso repositório também. Aqui são alguns exemplos de coleções digitais, base de dados, repositório, tem o Pergamon, né, que é o nosso catálogo, vocês já devem ter usado, ou talvez não, né, que vocês entraram há pouco tempo, e ainda não conhecem muito a biblioteca e tal, mas o Pergamon é o nosso catálogo online. Tem o Web of Science, que é uma base de dados bem reconhecida, assim, internacionalmente. A JSTOR também, que é uma base de dados bem interessante para a área de humanidades. Google Acadêmico, Cielo, CAPES, né, que é o portal CAPES Periódicos, Minha Biblioteca, que é uma biblioteca virtual que nós da Unifesp assinamos, a gente tem acesso aos materiais. Então, como pesquisar nessas bases de dados? Ou bibliotecas digitais, virtuais, etc. Então, tem alguns macetes, assim, algumas dicas para pesquisar e ter melhores resultados nas pesquisas. Então, pesquisar em inglês. Aí, por que pesquisar em inglês? Porque, geralmente, os materiais que são anexados a essas bases, eles são anexados em inglês. A gente fala indexados, né? O termo mais técnico é indexado. E o título, o resumo, as palavras-chave geralmente estão em inglês. Então, se você pesquisar em inglês, você pode recuperar mais resultados. Se pesquisar em outras línguas, você também vai recuperar algumas coisas, mas vai restringir mais os seus resultados de busca. Escolher palavras-chave mais significativas e específicas.
Então, é interessante você conhecer os termos utilizados na sua área de pesquisa. Algumas bases de dados disponibilizam o que a gente chama de vocabulário controlado, que eu até vou mostrar numa próxima imagem um exemplo de um vocabulário controlado, que é uma lista de termos que aquela base de dados usa, para você já usar um termo mais assertivo, digamos assim. Mas nem todas. Então, tem que ver se a base de dados que você está pesquisando tem um tesauro ou vocabulário controlado, que é a mesma coisa. Mas uma forma de você descobrir isso também é olhando os trabalhos de outros pesquisadores. Quais palavras-chave que eles usam, né? Os pesquisadores da sua área. Quais palavras-chave que eles usam? Então, aí você já vai percebendo, né, quais termos de busca você pode usar. Explore também os sinônimos. Então, como nem sempre tem o vocabulário controlado, você às vezes vai ter que explorar os sinônimos. Por exemplo, comida favorita ou prato favorito. São sinônimos, e se você não souber qual que é o termo específico daquela base, você vai ter que explorar os sinônimos para você recuperar mais resultados. Use as opções de pesquisa avançada. Depois eu vou mostrar mais para frente também o que seria essa pesquisa avançada nas bases de dados. Selecione filtros. Os filtros também, eles te permitem filtrar por idioma, por data, por tipo de material, por exemplo. Então, vai refinando mais a sua pesquisa também. Até no Google Acadêmico tem essa opção de filtros. Utilize aspas, operadores booleanos e truncagem. Eu vou explicar mais para frente o que é cada um desses também. Acesse tutoriais da base. Algumas bases têm um campo ajuda, né, help, enfim, eles explicam lá como é que se usa aquela base, né, quais são os recursos que ela disponibiliza. No YouTube também tem muitos tutoriais, muito material já sobre base de dados, dá para encontrar bastante coisa. E, claro, peça auxílio à sua biblioteca. Um exemplo de vocabulário controlado. Essa é uma base de dados, a ERIC, uma base de dados na área de educação, e eles têm lá uma coisa que se chama tesauros, que é o vocabulário controlado. Então, a pessoa, nesse exemplo aqui, a pessoa está fazendo uma pesquisa sobre aprendizado, né, ou aprendizagem, enfim, ela escreveu lá o termo learn. E aí apareceu esse monte de termos que são autorizados pela base, para a pessoa já fazer uma pesquisa mais assertiva. Então, se ela quiser fazer uma pesquisa melhor, trazer resultados, né, melhores, ela vai ter que usar algum desses termos que está aí, e não usar os sinônimos deles. Então, aqui tem Active Learning, Problem-Based Learning, Visual Learning, enfim, vários exemplos de termos a partir desse radical da palavra, né, learning. Aí um exemplo de pesquisa avançada. Tem a JSTOR, que é a base de dados que eu comentei com você, que é boa na área de humanidades, assim. E ela tem essa opção de pesquisa avançada, que você pode filtrar por autor, por título, por resumo. E você pode usar os operadores booleanos, que eu vou explicar mais para frente o que são. Você pode filtrar por tipo de material. Então, eu só quero artigos, eu só quero revisões, ou só livros. Você pode filtrar. Eu só quero no idioma, sei lá, francês. Aí você pode filtrar também. Pode filtrar por revista. Aqui é filtrando pelo journal. Você quer só essas revistas aqui específicas. Enfim, você vai selecionando quais as revistas que você se interessa. E aqui são exemplos de filtros. No Google Acadêmico, você pode filtrar também por período, por idioma. Tem algumas possibilidades aqui, dá para incluir citações, incluir ou não patentes, são algumas possibilidades dos filtros do acadêmico. Então, truncagem, o que é a truncagem? É um recurso também para você fazer pesquisa, que geralmente é representado pelos símbolos de asterisco, cifrão ou interrogação. Ela vai ampliar os resultados de pesquisa. Por quê? Porque vai recuperar palavras que têm o mesmo radical e sufixos variados, tanto no singular quanto no plural. Então, por exemplo, você vai lá e pesquisa history e coloca o asterisco. Os resultados de busca vão recuperar artigos que tenham os termos, né? History, ou historic, ou historian. Qualquer um desses termos vai poder ser recuperado. Também é usado para você recuperar palavras que tenham duas grafias. Então, por exemplo, você quer recuperar artigos sobre o Brasil, e Brasil pode estar escrito com S ou com Z. Você coloca ali essa truncagem no lugar do S ou do Z, e você vai recuperar Brasil com S ou Brasil com Z.
Se vai ser asterisco, cifrão ou interrogação, vai depender da base de dados. Algumas usam asterisco, outras interrogação, outras cifrão. Então, é por isso que é interessante conhecer o funcionamento mesmo da base. Então, o que são os operadores booleanos? Usar operadores booleanos em suas pesquisas trará resultados melhores e mais acurados. São 3, basicamente: AND, OR e NOT. Então, o AND, ele vai limitar o número de resultados, porque ele vai recuperar só artigos que contenham todos os termos de busca. Então, um exemplo aqui: games, né, uma pesquisa sobre jogos e adolescentes, essa relação de adolescentes com jogos. Games and teens. Vai recuperar só aqueles artigos que tenham esses 2 termos, no título, ou no resumo, ou nas palavras-chave, enfim. Já o OR, ele vai ampliar o número de pesquisa, porque ele vai recuperar artigos que tem qualquer um. Pode ser um artigo que tenha só um daqueles termos, ou os 2, ou enfim, ou um ou outro, ou os 2. Então, exemplo, estudante OR aluno. Então, vai recuperar artigos que tenha estudante, ou que tenha aluno, ou que tenha estudante, aluno, enfim, amplia o resultado de pesquisa. Já o NOT, ele vai eliminar os artigos que contenham o segundo termo. Então, também limita os resultados. Então, por exemplo, eu quero uma pesquisa, eu estou pesquisando sobre a relação entre jogos e adolescentes, mas eu não quero que tenha crianças, eu não quero que venham resultados relacionados a crianças. Então, eu vou colocar games and teens, not children. Então, operadores booleanos. Aí tem esse exemplo aqui para ficar mais didático. Tem esse emoji amarelinho e tem o floquinho de neve. Então, o AND vai ser o emoji amarelinho junto com o floquinho de neve, que vai virar esse emoji aí tremendo de frio. Aí o NOT vai ser o emoji tremendo de frio, NOT o floquinho de neve. Então, não vai ter mais vai ficar só o amarelinho. Não vai ter o que vem depois. Não vai ter o que vem depois do NOT não tem. Então, o floquinho de neve não vai ter. Aí, por último, o OR vai ser o amarelinho, OR a floquinho de neve. Então, ele vai recuperar tanto o amarelinho, quanto o floquinho de neve, quanto o congeladinho aqui, que é a mistura dos dois. Amplia, né, os resultados de pesquisa. Aqui tem alguns exemplos também de expressões de busca com operadores booleanos. Então, olha, como que no OR, aqui dentro desses parênteses, tem o OR, né? Você pode colocar várias palavras, não precisa ser só 2, pode ser quantas você quiser. Você pode ir fazendo essas combinações com o AND, também AND e o OR. O NOT aqui, olha, o NOT também, você não precisa colocar só uma palavra para não aparecer. Pode colocar inúmeras, quantas você quiser, que não apareçam, que sejam excluídas, né, da pesquisa. Essas expressões de busca, elas são usadas mais em pesquisas que têm uma necessidade maior de refinar bem os resultados, né, de ter resultados mais precisos. Não é todo mundo que usa essas expressões de busca mais longas, assim. Mas, no geral, usar os operadores booleanos facilita muito e melhora muito os resultados da pesquisa, assim. E aí, como é que a gente acessa as bases de dados, né, no nosso campus? Bom, a gente tem, nós da biblioteca, a gente compilou, né, algumas bases de dados, uma relação de bases de dados, né, de acesso restrito e também de acesso livre. As bases de dados de acesso restrito são aquelas que são pagas e que você vai precisar da VPN para acessá-las. Essas bases, e aí como é que você faz o acesso, né? Lá no menu Biblioteca, você vai clicar em Catálogo e Bases de Dados, e depois você vai clicar em Bases de Dados de Acesso Restrito. Eu coloquei o link aqui embaixo também. E aí tem as instruções para você fazer esse acesso remoto via VPN. Esse acesso vai ser necessário para você acessar essas bases de casa. Se você estiver lá no campus, não vai precisar ligar a VPN, mas se você estiver em casa, vai precisar ativar a VPN para poder acessar as bases. Então, para você fazer isso, você tem que instalar a VPN no seu computador, de acordo com o sistema operacional, e aí solicitar o acesso à VPN para o setor de TI do nosso campus, não é com a biblioteca. E aí depois você vai ter esse acesso liberado.
Aqui eu peguei umas estratégias de pesquisa no Google para mostrar para vocês como que até no Google dá para usar esses recursos de pesquisa, assim. Então, por exemplo, site, você pode só pesquisar páginas daquele site. Então, você quer encontrar uma informação que esteja no site do New York Times. Aí você digita lá no Google, site, New York Times, né, .com. Aspas vai procurar exatamente pela frase e não pelas palavras separadamente. Então, assim, se você pesquisar história da América Latina, o Google geralmente vai trazer resultados que tenham a ver com história, com América e com Latina. Coisas que podem ser separadas, que podem não ter nada a ver uma com a outra. Mas se você pesquisar, entre aspas, história da América Latina, ele só vai recuperar resultados onde essas três palavras estejam juntas ali. Uma frase igualzinha. O tracinho, ele vai excluir o termo da pesquisa. Então, é aquilo que eu falei do not. No Google é um tracinho, esse hífen aqui. Vai excluir um termo. Então, você não quer que apareça resultados relacionados a tal coisa, você coloca esse tracinho antes. O tio, ele vai pesquisar palavras relacionadas. Então, por exemplo, college aqui, né? Ele pesquisaria university, pesquisaria school, talvez, coisas que são relacionadas a college. E os 2 pontos é quando você quer restringir por um período, por datas, assim. Eu quero resultados só que sejam de 2008 a 2010, eu coloco 2008, os 2 pontinhos, 2010. O Google vai recuperar só resultados relacionados a esse período do tempo. Dá para encontrar também tipos de arquivos específicos no Google. Então, você está pesquisando e você quer recuperar só PDFs sobre aquele assunto. Aí você escreve, você coloca o seu termo lá de busca. Então, aqui tem um exemplo: marketing digital. E aí você escreve file type, em inglês mesmo, né? 2 pontos, PDF. Tudo junto, assim. E aí você vai encontrar só arquivos de PDF relacionados àquele termo de busca. Isso serve para doc também, para PPT, enfim, qualquer tipo de arquivo. Então, agora um pouco de ABNT, citações. O que é uma citação? É uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Então, você consultou outra fonte, retirou uma informação de lá e vai fazer uma citação. O que é uma citação de citação? Então, é uma citação direta ou indireta, eu vou explicar mais para frente o que é, né? Citação direta e indireta, que não se teve acesso ao original. Você não teve acesso ao original, você está fazendo uma citação de citação. Você está citando alguém que citou outra pessoa. A citação direta ela é uma transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Você vai escrever ali igualzinho o que está lá no livro da pessoa, no livro, no artigo, enfim. Já a citação indireta, você vai pegar a ideia do autor, mas você vai reescrever de um jeito diferente. Mas a ideia é do autor, por isso que é importante citar corretamente, para você não incorrer em plágio. E as notas de rodapé, elas são indicações, observações ou aditamentos ao texto que são feitos pelo autor, tradutor ou editor. Então, tem um exemplo aqui, tem um texto, o novo medicamento estará disponível até o final deste semestre. Aí tem entre parênteses, informação verbal. E tem um expoentezinho aqui, o número 1. E aí lá no rodapé vai ter uma explicação do que é do que significa esse número 1 aqui, que é uma nota, né? Uma nota de explicação ou de observação, enfim. A citação direta curta é aquela de até 3 linhas. Nesses casos, toda vez que tiver uma citação direta, toda vez que você escrever igualzinho que o autor disse, você obrigatoriamente tem que colocar a página de onde você retirou aquela citação. Autor, ano e página podem aparecer no início ou no fim da citação. Se aparecerem no início, só o ano e a página vêm entre parênteses. Se aparecerem no fim, vêm todos entre parênteses separados por vírgula. E uma observação importante, na citação direta que for curta, até 3 linhas, você tem que usar aspas. Então, aqui tem um exemplo, ó. Tem o que o Fernandes aqui disse, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia, tá? Entre aspas, porque é uma citação direta curta. E aí, como a citação veio no final aqui, aí ficou tudo dentro do parênteses, tudo em caixa alta, certinho, dentro do parênteses. Fernandes,
1967, e a página. Já no exemplo de baixo, o Fernandes veio primeiro, né? A citação veio no início. Então, só o ano e a página que vem dentro do parênteses. E o Fernandes não é em caixa alta, porque ficou fora do parênteses. Citação direta longa. Então, a citação direta, mais uma vez, é quando você escreve igualzinho que o autor disse. A longa é quando ela tem mais de 3 linhas. E aí você não vai usar aspas, você vai dar um recuo de 4 centímetros à esquerda. É obrigatório também indicar a página, porque é uma citação direta. E é o mesmo esquema que eu falei anteriormente. O autor, o ano e a página vão poder aparecer no início ou no fim. Se aparecer no início, só o ano e a página, que vão entre parênteses, e se for no fim, aí vão todos entre parênteses, separados por vírgula, e o sobrenome vai ficar em caixa alta. A citação indireta é quando você não copia igualzinho que estava lá, você reescreve com as suas palavras a ideia de alguém. Você não tem que indicar a página, não é obrigatório indicar a página, só o autor e o ano, o sobrenome, né, do autor e o ano. E também aquele mesmo macete, autor e ano podem aparecer no início ou no fim. Se aparecerem no início, só o ano que vem entre parênteses. Se aparecerem no fim, ambos vêm entre parênteses, separados por vírgula. Citação de citação é quando você não teve acesso ao original. Então, você vai usar essa expressão apud, que significa citado por. Então, ó, esse exemplo. Segundo Freire, 1984, apud Andrade, 2010, página 4. E aí depois tem uma frase, uma citação ali. Direta, inclusive, vocês estão vendo as aspas, e de até 3 linhas, é uma citação direta curta. Nesse caso, a pessoa não teve acesso à obra do Freire. Ela teve acesso a essa citação pelo Andrade, pela obra do Andrade. Então, ela coloca um apud, porque ela está fazendo uma citação de citação. Ela usou a obra do Andrade para chegar a uma citação que, na verdade, é do Freire. Não é muito recomendado fazer citação de citação. Geralmente, o ideal é que você procure a fonte original, né? Que você procure o autor original daquela citação. Mas tem casos onde a gente não consegue ter acesso ao original, então a gente acaba tendo que fazer uma citação de citação e usa-se o apud. Então, outros casos de citação. Citação direta da internet, você vai colocar também autoria, ano e online. Por quê? Porque geralmente não tem página. Geralmente. Se tiver, indica a página. Citação direta de uma obra que não foi paginada. Autoria, ano e N.P, que significa não paginado. Citação direta de e-book. Você vai colocar autoria, ano e N.P, ou uma segunda opção é você colocar autoria, ano, P.85%. Por exemplo, eu estou falando de e-books nesse caso, de Kindle, por exemplo, que ele geralmente não indica, né? Não explicita ali em qual página você está. Geralmente ele só dá a porcentagem de quanto você leu. Então, essa é uma opção. E isso, gente, não está explícito na norma da BNT. É uma convenção. Convém fazer isso, tal, convém referenciar assim, citar assim. Mas na norma da BNT, como ela já é um pouco antiga, isso não está lá muito explícito, não. Aliás, não está lá. Então, mas é o que a gente costuma orientar. E também tem uma opção de autoria não identificada. Então, você pegou uma obra e não sabe quem é o autor não está lá indicado. Então, a citação vai ser pelo título, pela primeira palavra ali do título, em caixa alta, e depois ali as reticências, o ano e a página. E agora, referências. As referências, elas têm que ser elaboradas em espaços simples, alinhadas à margem esquerda e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. Depois eu vou mostrar isso, vocês vão entender como é que é essa configuração, assim. Para documentos online, além dos elementos essenciais e complementares, você tem que colocar o disponível em, 2 pontos, que é o endereço da onde você tirou aquela referência. Então, você pegou um artigo na internet, e ele vai ter um endereço, um link, né, uma URL.
Aí você vai ter que colocar na sua referência de onde você tirou e quando você acessou, a data de acesso àquele material. Aqui tem alguns exemplos de referências. Tem livros, tem capítulo de livro, tem artigo, né, de periódico. E aí vocês vão percebendo que tem os elementos que são essenciais de você citar. Tem a autoria, o título, a fonte, né, de onde veio aquilo. Então, disponível em, 2 pontos, e o link, acesso em, 2 pontos, a data de acesso. Vocês vão perceber também que tem algumas coisas que estão em negrito. E aí, por exemplo, no caso de uma monografia, que é um livro, um e-book, um folheto, o que vem em negrito é o título do livro. No caso de um capítulo também, que é parte de monografia, o que vem também em negrito é o título daquele livro, onde está aquele capítulo. Então, assim, depois eu vou enviar já enviei, na verdade, material para a professora André, ela vai disponibilizar para vocês vão ver com mais detalhes, assim, que cada uma dessas, cada tipo de material tem um tipo de referência específico. Aí eu peguei alguns exemplos, tem um material que a PUC do Rio Grande do Sul criou, que é bem legal, que é algumas questões que podem surgir quando você está fazendo ali uma referência. Então, por exemplo, quando o material que você tem em mãos, ele não tem a data de publicação. Você não sabe qual é a data de publicação. Então, tem alguns recursos que você pode usar. Entre colchetes, por exemplo, você coloca 1990 entre colchetes. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem certeza que é essa data, mas ela não foi indicada no material. Então, você coloca entre colchetes, mas você tem certeza que é aquela data. Quando você não tem muita certeza daquela data, eu acho que esse livro aqui é de 2011. Aí você coloca uma interrogação depois, para dizer que você não tem tanta certeza e não está naquele material. Se está entre colchetes, quer dizer que não está explícito lá no material. Aí você sabe a década. Olha, eu acho que é de 1900, da década de 80. Então tá, se é da década de 1980, você coloca 1900, 198, tem o hífen, né? E a interrogação. Então, olha, provavelmente é da década de 80. E, mais uma vez, entre colchetes para explicitar que não foi retirada do material essa informação. Se você acha que é de um ano ou de outro, você tem quase certeza que é de um ou outro. Então, você vai colocar entre colchetes um ano ou outro, 2012 ou 2013. Como não tem interrogação depois, é porque você está certo de que é de um ou outro. Aqui tem alguns exemplos também formulados pela Biblioteca da PUC, no Rio Grande do Sul, de referências de Instagram, de podcast. Vai começar a ser muito comum, né, esse tipo de referência, então já é interessante vocês darem uma olhada, terem uma noção de como que é feito. A referência de Instagram, por exemplo, você vai entrar pelo autor, começa, né, a referência pelo autor, depois vem o título, o local, a data, a descrição, né, que é aquele que eu comentei, disponível em, 2 pontos, o link, né, acesso em, 2 pontos, a data de acesso. A referência de podcast já é um pouco diferente, já entra pelo título, aí você vai colocar o autor, ou locutor, ou intérprete, o local, a gravadora, a data, vai colocar essa informação, podcast, disponível em, 2 pontos, acesso em, 2 pontos. Filme, né? Filme em streaming, vai referenciar um filme de Netflix, por exemplo. Aí já você vai começar pelo título do filme, depois você coloca o diretor ou produtor, local, produtora, data, a especificação do suporte, e de novo, disponível em, acesso em. Mensagem de WhatsApp, começa pelo autor, coloca o título, especifica ali, né, o nome do grupo, por exemplo, de WhatsApp, a data, a hora, especifica ali, faz uma descrição, né, do meio eletrônico, que é uma mensagem de WhatsApp. YouTube, você começa pelo título, coloca o local, a produtora, a data, a especificação do suporte, disponível em, o nome do canal também,
É disponível em, coloca o link, acesso em, coloca a data. Isso aqui é a lista de referências que eu comentei com vocês, que elas devem vir alinhadas à esquerda, à margem esquerda. Isso aqui vocês vão colocar no final do trabalho de vocês. Então, vocês fazem um trabalho e fazem várias citações, citam vários artigos, vários autores, e aí depois vocês têm que colocar as referências que vocês usaram. E aí vocês vão colocar essas referências alinhadas à margem esquerda. O espaçamento é simples. Se vocês usarem o negrito, como eu mostrei para vocês anteriormente, que o título de um livro, por exemplo, tem que vir em negrito, então tem que usar negrito para todas as outras referências. Se você preferir usar o itálico, que pode também usar o itálico ao invés do negrito, tem que usar itálico em todas as referências. Bom, essa é uma ferramenta que é geradora de citações e referências, que é o Zotero Bib. Esse é o site zbib.org, e essa ferramenta ela facilita muito a vida, porque você não tem que ficar fazendo na mão ali uma citação, uma referência, ele já faz automaticamente para você. Para isso, você só tem que alimentá-lo com a URL, né, daquele artigo, daquele livro que você está querendo citar, ou no caso de um livro, pode ser só o ISBN daquele livro. O ISBN é como se fosse o RG do livro, assim, digamos. Ou o DOI, né, se for um artigo, o DOI também é um número que identifica, né, que torna único cada artigo. Enfim, você pode usar essas informações para gerar as citações e referências automaticamente. É uma ferramenta muito boa, que eu recomendo muito. E aqui nas opções Bibliography, já tem um modelo que é da ABNT, é um modelo que foi elaborado pela USP. Então, ele se chama Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes, ABNT Português Brasil. E aí, só de você escolher esse modelo, já está no formato da ABNT atualizado e já vai gerar citações e referências em formato ABNT. Gerenciadores de referências. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Zotero, EndNote, Mendeley. Gerenciadores de referências, eles facilitam muito também, porque eles também ajudam a criar citações, criar referências. Você também pode guardar arquivos, então você encontrou artigos que você quer usar na sua pesquisa, ou livros, enfim, você pode guardar, organizá-los dentro desses gerenciadores. Então, quais são as vantagens? Não se preocupar em montar referências manualmente, isso economiza o tempo, né, do pesquisador ou pesquisadora. Utilizar diferentes tipos de citação, então direta, indireta, citação de citação, ele faz automaticamente para você. Claro, você tem que colocar algumas informações lá, mas mesmo assim facilita muito. Localizar os documentos consultados, então você deixa todos os documentos ali num lugar só, isso facilita muito. Alterar rapidamente o estilo bibliográfico em casos de submissão para revistas diferentes. Então, quando você vai publicar um artigo numa revista, geralmente essa revista ela tem ali um formato, um modelo de normalização. Então, você tem que seguir algumas regras daquela revista. Os gerenciadores, eles podem mudar de um modelo para outro mais rápido, você não tem tanto trabalho de refazer tudo. Então, como que eu escolho um gerenciador de referência? Assistindo os tutoriais, procurando auxílio da biblioteca, identificando quais funcionalidades que você considera importante, porque, assim, alguns têm algumas funcionalidades que outros não têm, então, você tem que pesar qual que seria melhor para você, né? Avaliar certinho qual seria melhor para você. Criar uma conta e mexer. Mexer para ir aprendendo e para ver se você vai gostar ou não, enfim. Bom, o que a biblioteca pode oferecer, então, para vocês nesse momento? Nós temos um manual de normalização, que é bem completo, com essas questões das normas, da BNT, das citações, das referências, enfim. Nós temos templates, que são modelos, né, de trabalho acadêmico e também de ficha catalográfica. Nós temos o serviço de apoio à pesquisa, que é pelo e-mail. Então, vocês entram em contato com a gente pelo e-mail, que é o biblioteca.guarulhos@unifesp.br. E aí vocês solicitam apoio à pesquisa, e se vocês não estiverem encontrando algum artigo, algum livro que seria importante para a pesquisa de vocês, ou que não tem acesso, porque a base de dados é restrita e a gente não tem acesso,
mandem um e-mail para a gente que a gente tenta encontrar esse material. Nós temos outros caminhos para encontrar esse material. E aí, geralmente, a gente consegue. Nem sempre, mas geralmente a gente consegue. Temos a seção lá no site Apoio a Pesquisadores, que é uma seção que tem várias informações, orientações sobre escrita acadêmica, sobre normalização, como é que coloca nas normas, né, os trabalhos acadêmicos. O manual do currículo Lattes. Eu não sei se vocês já têm currículo Lattes, mas imagino que vocês que não têm, em breve terão, né? E aí, às vezes, a gente não sabe onde é que eu vou colocar. Sei lá, eu fui monitora de um evento, eu coloco aonde essa informação lá no Lattes? Então, tem um manualzinho lá do Lattes que explica isso. Metodologia científica, gerenciadores de referência, que foi o que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Tem as opções lá, a gente fez uma tabelinha comparando alguns gerenciadores, entre outros tópicos que podem ajudar vocês aí na trajetória acadêmica. Tem a seção Aprendizado Contínuo, e lá a gente tem o InfoFeleste, que é um site que foi criado para disponibilizar conteúdos que tenham a ver, né, com o escopo da IFELEST. Então, a gente disponibiliza matérias mesmo interessantes sobre assuntos relacionados aos cursos da IFELEST. Então, vai ter matérias relacionadas à história da arte, sociais, enfim. Nós temos um diretório de cursos EAD também, quem estiver procurando opções de cursos EAD para fazer atividades, né, para cumprir com atividades extracurriculares, a gente também criou esse diretório de cursos EAD. Temos playlists educativas, playlists de YouTube, treinamentos em base de dados, então para vocês conhecerem melhor algumas bases de dados, tem algumas coisas lá da Scopus, do Portal CAPES, do Minha Biblioteca, para vocês conhecerem melhor essas bases de dados, né, para quando vocês forem utilizar, já conhecer, enfim. Temos o nosso Facebook, o nosso Instagram. No nosso Instagram, inclusive, nessa seção aqui de destaques, né, do Instagram, a gente coloca muita coisa legal, muita coisa que pode ajudar vocês, né, nessa vida acadêmica, enfim, sobre TCC, sobre escrita científica, escrita acadêmica, sobre pesquisa, sobre projeto de pesquisa, sobre currículo Lattes, normas, a BNT, entre outros tópicos. Tá bem legal, sigam a gente lá, @biblioteca, _Unifesp, _Efeleste. Então, esse é o InfoFeleste, aqui só uma partezinha dele. Lá no fim do site, tem a opção de vocês assinarem a nossa newsletter. Assinando a newsletter, você recebe semanalmente o que for publicado no site. Então, esse é o endereço, sites.google.com/view/InfoFeleste. Aí lá no finalzinho da página tem essa opção. É só preencher rapidinho um formulário, e aí você vai receber semanalmente as informações no seu e-mail, né? Os novos conteúdos que forem publicados lá no site. Aqui é um exemplo de newsletter do InfoFeleste, que a gente envia semanalmente. E não esqueçam de criar o usuário da intranet, quem ainda não tiver, né? Criar o e-mail institucional. Por que é importante criar esse e-mail institucional? Porque a gente envia para as listas de e-mail institucionais, para quem se cadastrar nessas listas, a gente envia algumas coisas legais, assim, a gente envia cursos, eventos, divulgamos também o serviço da biblioteca, então é legal, se você estiver cadastrado lá, você recebe. E é isso, pessoal, acho que eu falei tudo, e agora eu fico aberta para as perguntas de vocês. Obrigada. Obrigada, Vânia, aí pela fala. As pessoas estão agradecendo aqui. E está aberta um pouco a palavra aqui para perguntas, dúvidas, enfim. Eu acho que é super importante. Eu não sei se todos vocês sabem o que é o VPN, o sistema que ela falou aqui. Não sei se todos vocês sabem o que é isso, que quando você faz esse sistema no seu computador, você consegue acessar as bases que estão na biblioteca e que você consegue acessar de onde você estiver logado. Você não precisa ir até a biblioteca para acessar as bibliotecas digitais
que a nossa biblioteca tem. A questão é que muitas dessas bases elas são pagas, por isso é que elas têm um acesso pela biblioteca, e nós temos algumas. Né? A Vânia divulgou aqui o site, eu coloquei aqui também no chat da biblioteca, onde estão esse Biblioteca Campus Guarulhos Catálogo, onde você encontra todas essas informações. Qual que é a vantagem? A vantagem é que, a depender do que você for pesquisar, você pode pesquisar como se você estivesse no campus. Né? Então, isso é bem útil. Isso. E é importante vocês saberem disso, porque é como se essas bases fossem bibliotecas dentro da biblioteca. Só que sem livros, né? Grande parte delas tem documentos, e tudo. Eu não sei se vocês já pesquisaram nisso, já ouviram falar disso. Deixo a palavra aí aberta. Fala, Herman. Vamos lá. Boa noite, professoras. Boa noite. Tudo bem? Eu queria saber tudo. Eu queria saber se depois que a gente pede o acesso do VPN, ele é assim, tipo, ele demora tanto. Porque ele ia ser útil para um trabalho que eu tinha que entregar sexta-feira e eu tava com medo de usar esse recurso, né? Eu tava me matando através aí de bibliotecas pelo mundo. Só que, como eu sou leigo de outras línguas, acaba ficando difícil a pesquisa. Aí eu queria saber como funciona tipo, esse acesso depois do pessoal da comunicação do pessoal da TI. Olha, eu não sei te dizer com certeza, assim, mas não é instantâneo. Demora um pouquinho até eles liberarem o acesso, assim. Mas eu não sei te dizer quanto tempo exatamente, sabe? Aqui no site está dizendo 72 horas que você faz o pedido. Até 72 horas, né? Até 72 horas. O bom é que você faz o pedido só uma vez na vida. Depois você já tem. Isso mesmo. Você já tem no seu usuário. A não ser que você... Então, isso. Indiferente se eu troque de máquina, o meu usuário já vai ter um VPN liberado. Ou vai ter que trocar o IP também junto? Não, você tem que se logar é que, assim, se pelo você... seu e-mail da Unifesp. Diga. É que eu acho que se você trocar o sistema operacional, aí você tem que trocar, você vai ter que fazer de novo, instalar de novo, eu acho. Eu não entendo muito dessa parte, sabe, Herman? Mas eu acho que você vai ter que fazer de novo, porque é uma instalação para cada sistema operacional. Você precisa fazer. Só se mudar. Eu acho que se mudar de máquina, talvez tenha que fazer de novo. Se mudar a máquina, você diz. Pode ser que pela máquina, sim. Talvez. Eu tenho num computador, e eles liberaram o acesso. Não demorou tudo isso. Antes você mesmo fazia, né? Mas eu sugiro que vocês façam. As bases que são abertas não precisam, né, Vânia? E veja, gente, tem muita base aberta. Era isso lá até no que eu ia falar para você. Isso. A gente fez uma compilação de bases de dados de acesso restrito, né, que são essas que vão precisar da VPN, mas também tem de acesso aberto, de acesso livre. E aí não precisa de nada disso. E também tem bases de dados de e-books. É bem legal, assim, tem bastante coisa. E a gente foi colocando as áreas, né, que aquelas bases de dados abrangem, e uma descrição, né? Então, eu quero base de dados sobre a história das Américas. Então, você pode ir lá e ver se tem alguma coisa. Tá tudo bem descrito e tal, a gente foi categorizando. Depois vocês deem uma olhada, que talvez seja útil para vocês. O Sci-Hub, o Caetano está comentando, o Sci-Hub a gente usa também, porque como a gente não tem dinheiro para pagar por tudo, né? Eu até comentei com a professora na apresentação anterior que a gente perdeu muito acesso a muitas bases de dados porque o governo cortou mesmo a verba. Então, a gente tinha acesso pelo portal CAPES, a gente tinha acesso a muitas bases de dados que a gente perdeu porque o governo cortou. Então, aí a gente acaba tendo que usar o Sci-Hub para abrir artigos, abrir materiais de acesso restrito, que a gente não teria acesso de outra forma. Não é o ideal, mas
às vezes é necessário, sabe? A Aline, acho que tem uma pergunta aqui também. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, a minha questão é em relação à referência, tipo assim, da citação indireta e a nota de rodapé, porque às vezes eu fico muito confusa, assim, sabe? Ah, eu coloco a nota de rodapé ou eu coloco uma citação indireta aqui no final do parágrafo, enfim, do que eu estou escrevendo ali, né? Aí eu queria tirar essa dúvida, assim, sabe? Quando usar um ou outro. Ah, sim. A citação, ela é uma informação mais completa. Você vai pegar alguma informação de um livro, um trecho, enfim. Mesmo que você reescreva com as suas próprias palavras, que aí no caso seria uma citação indireta. E já a nota de rodapé, ela é você tem que imaginar ela como uma nota mesmo. É só uma coisa, um complemento. Ela é um complemento àquela citação, por exemplo, você quer fazer um complemento àquela informação que você escreveu ali no seu trabalho. Ou só uma observação da fonte daquilo. E aí você pode fazer ali uma nota de rodapé. Mas a citação indireta, no caso, ela já é mais completa, ela já mais completa mesmo, oriunda ali de um material bibliográfico que você consultou. E a nota, ela é uma observação, digamos assim. Ela é um toque a mais só ali. Para ficar mais claro aquilo que você está dizendo. Às vezes, quando a gente entrega textos para alguma publicação específica, eles pedem de um jeito ou de outro, que foi o que a Vânia falou, né? Então, às vezes, eles sugerem que você coloque no texto a citação simples, aí você tem que fazer uma bibliografia. Ou você coloca na nota direto a citação inteira, e aí você, às vezes, não precisa fazer bibliografia. O que acontece muitas vezes hoje nas revistas é que, para a contagem das citações, quantas vezes o seu trabalho é citado, eles pedem uma bibliografia final, porque o robozinho vai ler na bibliografia final. Por isso é que, em geral, você coloca depois na bibliografia. Mas, Aline e outros, é uma questão de incorporar, né? E também uma questão, às vezes você está fazendo uma coisa que você quer só citar o autor, você desenvolveu uma ideia e quer só citar o autor, ou uma citação do próprio autor com a página. Você usa no texto. Às vezes você quer colocar mais de uma pessoa e fazer alguma observação. Aí tem que usar a nota. Tem que usar a nota. Depende um pouco da qualidade da informação que você queira dar. Isso, do aprofundamento, né, que você queira. Exatamente. Então, às vezes a citação simples ela dá conta, mas se você quiser fazer alguma ponderação, né, dizer que sobre esse tema existem muitos trabalhos, mas ele se detém mais, enfim, alguma coisa, aí é mais... E aí na nota você pode usar a citação curta também, né, Vânia? Você pode pôr na nota a citação curta e coloca a bibliografia final. Herman, tem mais Herman, uma questão? Diga lá. Então, sobre essa mesma questão da citação curta e longa, em um trabalho recente meu, eu fiz uma citação que ela não excedeu as 3 linhas, só que aí eu fiz ela de modo de recuo, não coloquei ela entre as aspas no decorrer do texto. Eu coloquei ela com recuo à esquerda, à direita, né? E em fonte menor. É errado? Tá fora da norma, né? Porque a norma deixa bem explícito que se for até 3 linhas, é aspas, e você não coloca recuo. Aí, se for mais de 3 linhas, aí sim, aí você coloca ali o recuo, tal, diminui o tamanho da fonte. Então, levando em consideração a norma BNT, se o trabalho que você estava fazendo exigia, né, essa atenção às normas da BNT, então aí é considerado errado, sim. Ah, certo, obrigado. Por nada. Eu acho importante a gente dizer também que
nem todo mundo segue a regra ABNT, né? Isso. Ela é uma referência, Isso. importante. Isso. Mas tem outras normas, tem a APA, tem Vancouver. Exatamente. É que fica bonito no texto. Fica bonito. É verdade. Às vezes, se aonde você está colocando não pede esse padrão, isso não, e tudo bem. Tem um problema. Eu, inclusive, acho, Vânia, que, por exemplo, nas revistas, eu sou favorável a que as revistas tenham a sua norma, porque nem todo mundo, às vezes, tem acesso a todas as regras da ABNT. Ah, sim, é. As normas são restritas, né? Tem que pagar por elas. Exatamente. Eu não sei se vocês sabiam disso. Então, eu acho que a via mais democrática, muitas vezes, é que principalmente as revistas, né? No caso, nós, professores, a gente não vai exigir essa norma, mas a gente vai exigir alguma norma. Se você adotou de um jeito, você tem que ir do começo ao final do mesmo jeito, você não pode mudar no meio do caminho, né? Aí fica esquisito o texto, né? Você faz de um jeito, depois você termina do outro. Então, a gente não pede, mas quando você vai fazer alguma publicação ou alguma coisa, precisa olhar, porque geralmente as pessoas, às vezes, têm as suas normas próprias derivadas da ABNT, que é uma forma delas, digamos, dizerem como elas querem a partir das normas da ABNT, porque você tem que pagar para ter acesso a essas normas. Então, naqueles gerenciadores de referência, que eu comentei com vocês, que tem o Zotero, tem o EndNote, tem o Mendeley, tem algumas revistas que elas já criam o modelo delas ali no gerenciador de referência, e aí você só seleciona lá e o seu trabalho já fica dentro do modelo daquela revista, mas aí depende da revista estar ali. Né? A revista faz esse cadastro, digamos assim, lá no gerenciador de referência, salva ali o modelo, e aí quando você vai submeter um artigo para aquela revista, já tem o modelo pré-pronto ali no gerenciador de referência, você não precisa ficar mudando toda hora, eu vou submeter para tal revista e tem que mudar agora tudo de novo, meu Deus, não sei o quê. Então, fica mais fácil, né? Você já ter isso pré-pronto ali no gerenciador. Celso, tem uma questão? Diga lá. Tem, professora. Vânia, boa noite. Boa noite. Você citou o Zotero, o EndNote e o Mendeley. O Mendeley, ele tem, como o Zotero, aquele aplicativo que a gente baixa no computador e que dá para acessar também pelo navegador? O Mendeley, ele tem uma versão desktop, ele tem uma versão online. Ele tem, sim. Igual o Zotero, né? Eles têm diferenças, né, nas funções, né, nas possibilidades, nas funcionalidades de cada um, mas a gente fez uma tabelinha, inclusive, lá na seção Apoio a Pesquisadores, diferenciando, né, cada um deles, para você decidir qual pode ser a melhor opção para você. Mas tem sim, Celso. Tá bom, porque eu gosto do Zotero, porque dá para baixar também uma extensão no Google Chrome e você, conforme você clica ali, ele já manda tanto para a internet quanto para o aplicativo. Então é bem legal. O Mendeley tem essa extensão também. Que bom. Beleza, obrigado. E Celso, obrigada a você por sempre comentar lá nos nossos posts no Instagram. Você que responde, então? Eu sempre comento. Eu vejo que às vezes eu mando para vocês, para o pessoal da biblioteca da Unirio também, eles acham bem legal. Bacana. Eu fico feliz. Obrigado, viu, Vânia? Obrigadão. Eu que agradeço. Olha, você já até se encontrou aí com o Celso, ainda que virtualmente, né? Ainda. Você tá falando. Eu sou a pessoa por trás daquilo, gente. Tá. Mas você está atrás da rede e atrás do Info também, né? Eu estou atrás do apoio a pesquisadores, do apoio à pesquisa, do InfoEPLeste. Eu estou na referência, então eu faço tudo isso. Que mais, gente? Mais alguma questão aqui para a Vânia? Prazer meu, Celso. Foi meu prazer de conhecer, finalmente. Valeu. Mais alguma questão aqui, gente? A Vânia está dizendo, ela me disse que gentilmente vai
ceder esse material aqui para a gente, eu vou colocar no Google Classroom, tá? Você já me mandou, né? Já. Acho que já está no seu nome aqui direitinho. Já. Eu vou colocar no Google Classroom. E vou dizer para vocês que, claro, quando vocês, alguns, forem a primeira vez ao campus, que vocês vão até a biblioteca, porque esse serviço da biblioteca ajuda muito a gente. E essa parte da referência que a Vânia cuida, também é importante conhecer e utilizar. Tem alguém aqui mais que colocou alguma questão? Deixa eu ver. Ah, não. Estão elogiando vocês, aí o trabalho. E outra coisa também, que eu não queria deixar de dizer, que quando a gente não consegue acessar algum artigo, eles também podem nos ajudar. Então, algumas bases de dados, como o JSTOR, por exemplo, que a nossa Unifesp assina num determinado modelo, às vezes a gente tem a referência do artigo, mas não consegue acessá-lo, porque ele depende do tipo de assinatura que é feito. Essas bases, algumas são os negócios, né, gente? Elas são... Algumas são mais caras que outras, elas têm muita fonte a partir de coleções privadas, e tudo mais. Geralmente as bases dos arquivos, elas são de acesso aberto, né? Então, lá no site da biblioteca, quando vocês virem as de acesso aberto, tem muitas de arquivo da Biblioteca Nacional e outras que são abertas. Mas é importante que quando você não acha alguma coisa, podemos usar, pode-se usar também o serviço da biblioteca, eu já usei, e eles tentam ajudar para a gente achar de outra maneira, tá? Nas humanidades em geral, nós temos uma cultura de não cobrar pelo acesso, não é? É um pouco a nossa cultura, inclusive o Cielo tem uma política de não cobrança, de abertura de todas as bases, de todas as informações, mas nem todas as áreas e nem em todos os países isso é assim. Tá? É importante a gente saber, né? Por isso é que às vezes tem revistas que você entra e não consegue acessar, principalmente o mesmo base de dados, não é? Então é importante saber essas coisas todas aí para poder usar melhor. Mais alguma questão? Diga, Vânia. Não, só para complementar também, professora, às vezes você não consegue acessar o artigo completo, mas você consegue acessar ali os autores, o resumo, as palavras-chave, e isso já pode ajudar na sua pesquisa, né? Porque aí você já vai ver que autores que estão trabalhando com aquele tema, quais palavras-chave esses autores estão usando. Então, isso é importante na hora de fazer uma pesquisa em base de dados. Lembra que eu falei para vocês usarem um termo que seja mais específico, que seja ali, né, os termos próprios da sua área. Então, entrar nessas bases de dados vai fazer você criar uma familiaridade assim, com esses termos, com esses autores, e que pode ser interessante também para a sua pesquisa, mesmo que você não consiga acesso ao material. Sem dúvida. Então, eu vou agradecer muito a Vânia aqui por ter vindo. Vou interromper aqui a gravação. Agradecer muito aí pelo trabalho que eles fazem aí na biblioteca e que é fundamental aqui para nós. Obrigada. Obrigada, eu fico feliz. A nossa ideia é essa mesmo, é juntar vocês.